Sejam todos muito bem-vindos ao evento de encerramento desse terceiro dia da 24ª Enacor, 47ª RAPV. Aqui no auditório Vale dos Vinhedos, encerramos esses dias de atividades então com uma mesa redonda sobre o tema Sistema de Fiscalização de Obras Rodoviárias Goinfra e novos contratos de conservação do Departamento Estadual de Rodagem de São Paulo. Antes de chamar os participantes, quero lembrar a todos que, ao final do pavilhão, há empresas de artigos e produtos regionais, como vinhos, chocolates e roupas, que demonstram um pouquinho do turismo rural do município de Bento Gonçalves. Aproveitem para levar algumas lembranças para vocês. Chamar ao palco, então, participantes da mesa redonda, a apresentadora Alessandra Luciano Carvalho, da Goinfra. Apresentador Frank Ressuti, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de São Paulo. Para moderar a mesa redonda, Ruimar dos Santos, engenheiro civil pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduação em transportes pela Universidade de Brasília, MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, foi diretor de operações do Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, em Goiás e também no Distrito Federal, vice-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras, é professor executivo da FGV nos cursos de gerenciamento de projetos, gestão de operações, criação e viabilidade de projetos. É membro do Project Management Institute, 30 anos de experiência em gestão, planejamento e execução de portfólios, programas e projetos. Execução de programas contratados junto ao Banco Mundial, BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Banco do Brasil, SA, todos implantados nos governos de Goiás e Governo Federal. Atualmente, diretor de Planejamento, Estudos e Projetos de Obras da Goinfra e presidente da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estrada de Rodagem, ABDR. Boa tarde a todos. Vamos dando sequência agora nessa mesa redonda, para que a gente possa debater um assunto tão importante no Brasil, que é a questão da manutenção das rodovias, esse que talvez seja o maior patrimônio nacional, que são as rodovias brasileiras. Só para informação para os amigos, nós temos 1.700.000 quilômetros de rodovias federais, estaduais e municipais. A metade da malha norte-americana, que é de 3.400.000 quilômetros. E desses 1.700.000 que temos, nós temos apenas 280.000 quilômetros pavimentados. Isso mostra a importância e a dimensão de tudo que ainda temos para fazer em relação à pavimentação de rodovias no Brasil, em relação à manutenção dessa malha, e em relação aí também às duplicações, os anéis viários das capitais, das cidades grandes. Então, esta tarde é fria, mas um assunto tão quente, que nós estaremos agora fazendo aqui este debate. E, nesse momento, nós temos dois estados aqui importantes, o estado de São Paulo, que aqui, nesse momento, está representado pelo Dr. Frank Ressuti, lá do DR de São Paulo, que aqui está à nossa direita, e à nossa esquerda, a doutora engenheira civil, doutora Alessandra Luciano Carvalho, que é gerente de planejamento da Goinfra, em Goiânia. Doutora Alessandra Luciano Carvalho, engenheira civil pela Universidade Federal de Goiás, mestre em engenharia civil pela UFG, doutora em Estruturas e Construção Civil pela Universidade de Brasília, pós-doutorado na UNB, CAPES, gestora de Engenharia Civil e atual
gerente de planejamento da Goinfra. Inclusive, lidera o processo do SGP, Sistema de Gerência de Pavimento, no estado de Goiás. À nossa direita, o Dr. Frank Ressuti, técnico em edificações pelo Instituto Federal de São Paulo, engenheiro civil pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, mestre em infraestrutura de transportes pela Universidade de São Paulo, pela USP, e também coordenador dos programas de investimento da Diretoria de Operações do DR de São Paulo. E eu, Rilmar dos Santos, engenheiro civil e presidente da BDR neste momento. Então, para a gente iniciar, vamos passar aqui para a doutora Alessandra fazer a apresentação dela. Em seguida, o Dr. Franklin faz a apresentação e a gente faz os comentários e fazemos o debate com a plateia. Ok? Com a palavra, doutora Alessandra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer bastante o convite, para participar desse evento tão bem organizado, um evento tão importante para nós da área rodoviária. E o que eu vou trazer aqui é uma aplicação, que a gente tem usado desde 2017 lá na nossa agência, a Goinfra, para que a gente otimize a fiscalização da manutenção rodoviária no estado. Então, deixe-me ver, eu não estou vendo o passador aqui de slides. Tá bom, muito obrigada. Bom, para tentar exemplificar para vocês, como a gente está fazendo toda a fiscalização dos serviços de manutenção lá na Goinfra, eu trouxe aqui essa apresentação do sistema FOR. FOR é Fiscalização de Obras Rodoviárias. Ele é um sistema que foi concebido pelo corpo técnico da Goinfra. Eu me incluo na equipe que fez essa concepção. Ele foi totalmente customizado para a nossa cultura organizacional, buscando atender os nossos reais objetivos do ponto de vista da manutenção rodoviária. Bom, então, o sumário, rapidamente, é a apresentação desse sistema de fiscalização de obras rodoviárias, que a gente chama de FOR, a utilização desse sistema no âmbito do programa Goiás em Movimento, Eixo Manutenção, as principais características do sistema, as comparações entre a fiscalização dos serviços de manutenção antes e após a implantação do FOR e a apresentação de estudos de caso. Bom, quando a gente foi conceber esse sistema FOR, a gente tinha algumas oportunidades de melhoria lá no estado. A gente tinha todo um sistema de fiscalização feito manualmente, com planilhas, com prancheta, com o GPS do carro, ou muitas vezes apenas o odômetro do carro para medir extensões, e a gente precisava profissionalizar, vamos dizer assim, esse sistema de fiscalização da medição. Porque cada um dos profissionais, os engenheiros de campo, tinha premissas definidas nos termos de referência dos serviços de manutenção. Entretanto, a gente sabe que essas premissas, quando a gente não tem uma objetividade muito grande, elas se tornam um pouco diferentes a partir do momento em que pessoas diferentes aplicam aqueles parâmetros. Então, dessa forma, a gente quis implantar um sistema de fiscalização que fosse automatizado, mas que trouxesse também uma simplificação dos processos de campo. Então, nós vamos falar sobre definição e premissas, funcionamento, o coletor de dados mobile, que é o instrumento de campo que a gente usa, o sistema web, que permite a coleta desses dados e o processamento para a criação de planos de ação, e o painel de gestão, que mostra os indicadores daqueles serviços e de todas as não conformidades, principalmente. Bom, quais foram os ganhos principais com a implantação desse sistema? Rapidez, facilidade, precisão e segurança. Isso tanto é importante internamente,
quanto é importante para que a gente preste contas desses contratos de manutenção para o próprio âmbito do governo, mas também, principalmente, para os órgãos de controle, né? Então, isso foi um ganho grande que nos trouxe essa robustez em relação às informações que a gente consegue coletar. Bom, nós vamos apresentar o estudo de caso 1, que nós vamos mostrar como foi feita a coleta de dados e o aspecto dos dados no sistema. O estudo de caso 2, que é uma vistoria de acompanhamento, também mostrando a coleta de dados e o modelo de acompanhamento dos serviços. E o estudo de caso 3, que é usar o mesmo software para que a gente faça inventariamento de, nesse caso específico, obras de arte especiais. Mas ele pode ser usado, por exemplo, para obras de arte correntes, para elementos de drenagem, ampliando a atuação do sistema. Bom, então, começando, o que é, né, a concepção do programa FOR? Ele é uma solução, como eu disse antes, customizada, que atende às necessidades específicas da Goinfra, em gerir de forma rápida, segura e precisa informações relativas ao nosso programa de manutenção, que se chama Goiás em Movimento, Eixo Manutenção. Como é que funciona, né, de uma maneira geral, esse sistema? Nós temos um coletor de dados, que é um iPad, não um tablet, porque quando do desenvolvimento do software, pelas questões de precisão de GPS, ficou definido tecnicamente que era o iPad que nos atenderia em campo e não os demais tablets, que naquela época significa 2015, que naquela época poderiam nos atender com a precisão que a gente exigia no termo de referência. Então, existe uma justificativa técnica para ser o iPad. Naquela época foi implantado e a gente usa até hoje. Esse coletor coleta os dados em campo, sem necessidade de que haja internet. Esse iPad ele tem um GPS associado que funciona offline. E, dessa forma, quando tenho acesso à internet, todos os dados são descarregados para o sistema web, que processa de acordo com relatórios que foram pré-definidos nessa concepção inicial e que geram os indicadores para a autoadministração a partir do painel de gestão. Então, esse é o funcionamento básico que nós temos do sistema. O coletor, né, o coletor de dados mobile, como eu disse, ele é um iPad. Ele tem um aplicativo que é instalado nesse iPad e a gente realiza as vistorias de campo por meio desse aplicativo. Esse aplicativo ele é de uma utilização muito simples e intuitiva. Essa também foi uma das premissas do sistema, porque dificultar um processo que já era feito manualmente, que os engenheiros de campo já tinham uma prática pessoal própria para fazer vistorias. Se a gente implanta uma mudança e ela é difícil de ser absorvida, o projeto está fadado ao fracasso. Então, uma das exigências é que ele fosse totalmente intuitivo. Então, são botões. Nós temos botões aqui, que com um simples clique, a gente consegue marcar quais são os itens do serviço de manutenção que vão ser marcados como não conformes, porque o nosso contrato de manutenção, ele desconta o serviço não conforme, então, para nós é importante que seja medido o não conforme. E aí, dessa forma, a gente marca tanto serviços pontuais, aqui, quanto serviços contínuos, totalmente georreferenciados e com a possibilidade de, depois do processamento, a gente gerar mapas e gráficos lineares para a quantificação das extensões não conformes que serão deduzidas da medição mensal. Tá? Então, fica totalmente rastreável e fica um documento comprobatório, inclusive com a possibilidade de fotos. Eu vou mostrar mais para frente para vocês como que isso funciona na prática. Bom, essa aqui é uma visão geral do que a gente tem no sistema web. Então, a gente foi para o campo com o coletor, marcamos as não conformidades,
Quando a gente teve acesso à internet, os dados foram passados para o sistema web e foi gerado, naquele item específico, um arquivo de vistoria. Esse arquivo de vistoria, quando a gente clica nele, a gente abre todas as não conformidades e observações, fotos, comentários do fiscal dentro do sistema. Então, é uma maneira muito simples da gente acessar as informações mais específicas. E o painel de gestão, ele foi concebido pensando na diretoria e presidência. Aqui a gente tem só os indicadores mais importantes para que eles acessem. A gente não está preocupado em mostrar no painel de gestão aqueles itens mais técnicos. Quanto de EDS não estava com a limpeza adequada, não é isso. Aqui a gente quer ver quanto % da malha está conforme, quanto está não conforme, quais foram os trechos e os SREs vistoriados e assim por diante. Só complementando, para que isso? Para auxiliar a tomada de decisão da alta gestão em relação aos pontos mais específicos desse programa de manutenção. Bom, como eu já disse anteriormente, tudo isso trouxe para nós, enquanto agência, vantagens como rapidez, facilidade, precisão e segurança dos dados. Rapidez. O que significa esse ganho de rapidez? Antes a gente vistoriava em campo o trecho, era feita uma análise manual de dados, o engenheiro elaborava o relatório, alguém revisava e era dado acesso às informações, muitas vezes com um relatório impresso. Hoje em dia, tudo isso foi eliminado em termos de trabalho extra. O que a gente faz? Com o coletor, a gente faz a vistoria de campo e o software faz essas outras etapas. Então, a gente teve um ganho de tempo, inclusive, para os fiscais. E isso padronizou nossos relatórios e tudo isso fica muito mais fácil da gente conseguir profissionalizar a medida dos indicadores e as ações que a gente tem que tomar, ações corretivas em termos de não conformidades levantadas. Então, esse foi um ponto que nos ajudou bastante na aderência dos fiscais a essa mudança de paradigma, porque diminuiu enormemente a quantidade de serviço de computador que eles tinham que fazer. Porque o fiscal de campo, ele gosta de estar no trecho, ele não gosta de sentar e ficar horas montando relatórios. Então, se ele vai, faz o serviço de campo, conecta com a internet, e isso já gera um relatório lá na sede da Goinfra, ele não precisa nem se deslocar para entregar o material, ele tem muito mais tempo disponível para fazer o seu trabalho de campo. Então, isso otimizou também a qualidade da atuação de campo dos fiscais. Em termos de facilidade, eu acho que vem na decorrência do que eu falei ali da rapidez. Quando a gente tinha antes a necessidade de equipamentos manuais, calculadora, uma bússola, um GPS, o odômetro do carro, prancheta, depois planilha, hoje em dia a gente precisa só do coletor em campo. E, claro, posteriormente, um acesso à internet para a transmissão desses dados. Em termos da precisão, quando a gente trabalha com o levantamento georreferenciado já automático no nosso coletor mobile, obviamente a precisão do ponto de vista geográfico já está garantida. Então, a gente eliminou aquela incerteza provocada pelo odômetro do carro na medição de extensões a serem descontadas da medição. Então, dessa forma, a gente tem a precisão das coordenadas geográficas do início e do fim daquela não conformidade que foi medida em todos os serviços que a gente tem dentro do contrato, sejam eles pontuais ou sejam eles contínuos. E a sincronização, se eu estiver fazendo a vistoria em um local onde há internet, a sincronização pode ser automática.
Caso contrário, quando o fiscal chega à noite no hotel, né, ou no alojamento, ele consegue fazer essa transmissão e a gente tem os dados já em forma de relatório de uma maneira mais precisa e mais rápida. O outro ponto, que era uma preocupação nossa, era a segurança desses dados. O dado, depois que ele é vistoriado em campo e registrado, ele tem essa transmissão via web e ninguém mais apaga aquele registro. Você pode até refazer a vistoria, ela terá um outro número e você diz que ela está substituindo a vistoria anterior. Mas ninguém, nem o administrador do sistema, elimina vistorias já feitas. Então, fica muito óbvio que agora a gente tem um controle em termos de banco de dados muito mais rigoroso do que a gente tinha antes com relatórios impressos ou planilhas de Excel ou mesmo arquivos de Word. Tudo isso fica num banco de dados lá na GoInfra dedicado para o FOR. Então, a gente tem todo um histórico dessa malha por meio desses dados. Bom, eu vou mostrar para vocês esse primeiro estudo de caso, que foi um levantamento de erosão numa faixa de domínio da nossa GO 080. Então, aqui, o coletor de dados foi usado para um levantamento específico. Não está sendo feita uma vistoria contínua num trecho. Isso a gente vai ver no próximo estudo de caso. Para mostrar como o nosso sistema ele é flexível em termos das necessidades que a gente tem de levantamento de campo. Tá, obrigada. Como que vai agora, hein? Preciso de uma ajuda no vídeo aqui para clicar na setinha. Podia ver para a gente aqui, por favor? Bom, pessoal, então essa é a tela inicial de vistoria, né? O coletor foi ligado lá no trecho. Os tipos de verificação que são possíveis, lembrando que a gente está fazendo uma vistoria de erosão, então uma vistoria específica. Você clicou lá no ícone erosão, você está selecionando aqui o tipo de ponto crítico, no nosso caso, erosão. É possível você fazer uma descrição, tanto do local quanto da gravidade, aí fica, essa descrição é livre para o fiscal, tá? E aí ele vai escrever características que ele acha relevantes que constem do relatório que ele vai apresentar dessa erosão específica. Cada ponto crítico gera um número único, um nome único no sistema. Então, não tem como você sobrepor pontos críticos. Aqui, ela está tirando a foto, então a foto já sai com as coordenadas, tudo em tempo real, né, com o horário, as coordenadas. É possível você fazer comentários em relação a essa foto. Você pode tirar múltiplas fotos, não é uma foto única, tá? Então, ali a engenheira está caracterizando essa erosão. Aí registra, é só gravar, registrar o ponto crítico, a gente grava, ele já aparece lá no seu tablet como erosão. E aí agora a gente vai ver, deixa eu ver se eu consigo por aqui. Isso. A partir do momento que a gente conectou então o tablet à internet, os dados já foram transmitidos ao nosso sistema web. Isso aqui é uma tela do nosso sistema web. Então, olha, a gente busca pontos críticos no intervalo de data que a gente quer. Lá nós trabalhamos com regiões de manutenção, então como foi customizado para nós? Ali aparecem as opções de região que a gente tem, são números, né? Nós temos 20 regiões de manutenção, então a gente seleciona a região, ou pode selecionar todas também, se você estiver fazendo uma busca geral de pontos críticos. E aí, dessa forma, vai aparecer aqui, ó, quais foram os pontos críticos que tinham naquela região, naquela data. Quando a gente clica aqui, a gente visualiza o que foi feito nessa vistoria. Eu quero só fazer mais uma observação. Aqui está um relatório de ponto crítico não planejado. O que é isso?
Por exemplo, eu posso ter feito uma vistoria de acompanhamento e descoberto essa erosão, só que eu não consegui, por algum motivo, vamos supor que estava chovendo, eu não consegui fazer a vistoria específica de ponto crítico. Eu posso planejar essa vistoria, ela já fica a priori no sistema, então você consegue planejar aquela vistoria posterior, numa data posterior, e aquilo fica associado como um lembrete no sistema também. Só que se você está fazendo uma vistoria comum de acompanhamento e detecta um ponto crítico, você consegue também registrá-la no sistema sem planejamento prévio. Então, aqui, ó, quando eu cliquei lá para visualizar a vistoria, o que aparece para mim? Aparece quais são as características daquele ponto crítico, ele recebe um número único, quem foi o responsável, né? Qual a região, a rodovia, o trecho, a data do registro, o tipo de não conformidade, a descrição que foi feita lá no campo, certo? E qual é o nome do item de verificação. Aqui aparece o mapa com o georreferenciamento do ponto onde foi feita a vistoria e aparece o relatório fotográfico. Se eu tivesse feito observações nas fotos, apareceriam já ali também. Então, o gestor daquele contrato que está lá no escritório, quando ele recebe, ele já consegue tomar ações dentro das possibilidades do contrato para correção daquele ponto crítico. O fiscal continua em campo. Então, é uma facilidade de trabalho de trânsito de informações muito relevante. Não precisa você ligar para a pessoa, aí manda o arquivo que não chegou, fala onde que é perto de tal cidade. Não, aqui está tudo georreferenciado, fotografado e registrado. E aqui a gente tem, lá no painel de gestão, a gente pode entrar em pontos críticos e visualizar também aquela foto. São 3 fotos, você pode selecionar uma por vez e saem todos os dados também daquela vistoria que foi feita. Esse segundo estudo de caso, ele já mostra uma vistoria de acompanhamento. Então, o nosso fiscal, ele tem uma obrigação de fazer a medição e um acompanhamento, pelo menos um acompanhamento por mês. Então, ele roda a malha dele no mínimo de 15 em 15 dias, a malha completa. Essa vistoria de acompanhamento não gera o documento de medição, mas gera o relatório da malha que ele selecionou para vistoriar. Então, aqui vai ser um exemplo da nossa GO 222, como isso é feito na prática. Aí eu vou precisar da ajuda de novo, aí, por favor, para clicar na setinha do vídeo. Então, vejam, aparece lá onde que está seu veículo, do seu mapa, tá? A gente inicia a vistoria, apenas clicando aqui, já aparece automaticamente qual é a região, trecho, SRE. Conforme você vai vendo a não conformidade, você clica, simplesmente um clique no botão. Se for um serviço contínuo, você vai clicar o início dele, quando aparecer o fim, você clica de novo no mesmo botão. Por exemplo, necessidade de tapa-buraco, né? Você clica no início, quando terminou, você clica no final. Se forem serviços pontuais, como, por exemplo, a remoção de lixo, basta um clique, porque ele vai marcar no mapa aquele ponto específico, tá? Então, para cada serviço que você marca, aparece aqui, ó, no mapa um ícone com a cor do serviço que já é pré-estabelecido aqui nos botõezinhos. Serviços contínuos, por exemplo, esse ícone vai ter um início e um fim de mesma cor. Os serviços pontuais, um único ícone da mesma cor. Então, por exemplo, aqui é necessário roçagem e eles estão fazendo esse levantamento. O que é importante? Lá na web depois, vai mostrar o início e o fim georreferenciados e já vai haver o cálculo da totalização da extensão não conforme. Então, com esse total é que são calculados os valores necessários para a medição, certo? Aí, quando terminou a aferição do serviço contínuo, ele clica novamente, ali no caso foi uma roçagem. E aí ficam
aparecendo aqui os registros de tudo que você vai marcando, tanto no mapa quanto nessa lista, para o controle melhor do fiscal que está fazendo a vistoria. Esse vídeo, ele não faz parte do coletor, né? Ele foi um vídeo aqui para apresentação, que é a visão do fiscal durante a vistoria. Aqui, a gente está marcando outro ponto crítico. Então, foi necessário parar o carro e fazer a marcação dessa placa que estava obstruída. Então, como isso é um item específico do contrato, vai ser feita uma foto específica para ele e vai ser feita uma observação para correção posterior. Então, isso também é possível ao longo de vistorias de acompanhamento. Não precisa fechar e abrir um ponto crítico para você fazer. Você faz tudo dentro da sua própria vistoria, que é um facilitador, né, em termos tanto da execução do serviço pelo fiscal, quanto da geração do relatório posterior, porque sai tudo único, um único documento com todas essas informações. Então, ele continua. Quando a gente tem fiscais novos, né, que não conhecem a região, esse mapa georreferenciado no próprio coletor ajuda demais a pessoa que ainda está se habituando com aquela região, né, com os caminhos que ele tem que andar dentro da sua própria região. Então, isso também ajuda a execução do trabalho. Bom, nesse caso, após a conexão com a internet, sai aqui no sistema web a extensão que foi vistoriada daquele SRE. Vejam que o sistema tem a extensão total do nosso SRE, que é a extensão de contrato, e como era uma vistoria de acompanhamento, ele poderia ter feito menos do que o total. Aqui, ó, chegou-se quase ao final, mas aqui temos um trecho não vistoriado daquele SRE. Então, você também consegue ver se você vistoriou o total da sua malha, tá? E aqui, essa análise gráfica mostra, para cada item, em termos da extensão total daquele SRE, qual é o percentual não conforme e qual é o percentual conforme, por serviço contínuo. E aqui nós temos serviços, né, contínuos aplicados no mapa. Então, você consegue ver extensão e localização dos serviços, o que facilita a correção e a cobrança também da empreiteira. Serviços de roçagem e também os serviços pontuais. Aqui, nesse caso, remoção de lixo e corte de árvore, cada um com um ícone de cor diferente, e é marcado, e esse pontinho, se você clica lá no sistema web, sai a coordenada para você. Então, facilita também a correção por meio da empreiteira e a fiscalização posterior por parte da fiscalização da Goinfra. Da mesma forma, aquele caso em que foi necessário descer para tirar a foto da placa, ela fica lá dentro agora de vistoria. No anterior era só um ponto crítico, lembra? Que está dentro da própria vistoria, mas a gente tem a foto totalmente descrita e registrada daquele ponto que foi necessário. E agora o estudo de caso 3, que mostra outra funcionalidade do sistema. Nós tínhamos uma preocupação de usar um sistema único para fazer inventários de diversos itens da nossa malha. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez o cadastro de uma ponte na nossa GO 020. Então, nesse caso, de novo, abrimos o coletor, né, com o usuário e a senha. Aí a gente vai clicar aqui embaixo, no que a gente chama de ficha especial. As fichas especiais, elas não são itens do serviço de manutenção, elas são fichas preparadas para inventariamento, e você pode customizar, você pode criar novas fichas, não precisa de um programador para fazer isso. Você mesmo, com o seu acesso ao sistema, você cria uma ficha que é necessária para o seu trabalho. E aí, nessa ficha, a gente preenche as informações daquela ponte, características, né,
aqui no cabeçalho, em que rodovia, em que SRE, qual é o trecho, rotas alternativas para o caso de uma necessidade de intervenção nessa ponte, e aí qual seria a rota alternativa para quando não é possível passar por aquela localização, o cadastro de defeitos na laje, no vigamento principal, fotos específicas da ponte, então fotos aqui da superestrutura, pegando um pouco da meso, fotos do pavimento, alguns problemas de junta, de dilatação. E aí, né, com essa ferramenta, nós conseguimos cadastrar pela primeira vez todas as pontes do estado, cadastrar de uma maneira georreferenciada. E elas também aparecem identificadas no nosso painel de gestão. Então, olha só, a gente foi lá, tirou as fotos, olha os ícones aqui das fotos que a gente tirou, temos a representação da ponte, em que região que ela está, com todas as suas características, as fotos que foram tiradas com as descrições necessárias, que aí o fiscal faz durante a vistoria, né? E aí esse tipo de cadastro pode ser feito com qualquer observação nesses campos. Então, se for um cadastro mais aprofundado, por um engenheiro de estruturas que consegue ver problemas como fissuração, eflorescências, corrosão, etc., isso tem local para ser acrescido dentro do nosso documento. Então, com isso, olha, nós conseguimos cadastrar 910 pontes de concreto e 570 pontes de madeira, e agora nós temos todas elas georreferenciadas lá no estado e dentro do banco de dados do FOR. Bom, então, concluindo, né, o FOR ele trouxe para nós, lá na Goinfra, maior facilidade na execução do trabalho, a possibilidade da customização para a nossa cultura organizacional especificamente, uma segurança de dados, não existe mais aquela história, quem vistoriou a ponte tal, onde que está o relatório, será que sumiu, está no arquivo, entendeu? Está tudo no banco de dados. Transparência, porque a partir do momento em que é feita a vistoria, ela é transferida para o sistema web e a gente não consegue apagar, né? Então, isso é uma segurança, um profissionalismo em relação aos dados que é importante para nós, como valor da agência. Precisão dos dados, que aumenta bastante quando a gente trabalha por meio de georreferenciamento, em detrimento ao odômetro do carro, que é a maneira mais usual, né, que a gente faz a moda antiga, e a profissionalização dos serviços de manutenção, que são tão importantes, como o doutor Hilmar falou, para preservar esse patrimônio tão relevante que a gente tem. A manutenção é extremamente importante. E a gente precisa cada vez mais evoluir na sua profissionalização em ferramentas que nos tragam maior segurança e maior objetividade para a tomada de decisão. Certo? Então, meu e-mail está aqui. Se alguém precisar, após o congresso, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição na Goinfra. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Muito bom, show de bola. É uma nova forma de levantamento ao longo das estradas, com uma precisão enorme, e toda essa informação já é enviada automaticamente lá para a agência, para já ir tomando as providências de orçamento, de estimativa daquilo, para partir para a licitação, por exemplo, de uma emergência. Então agora vamos dar sequência na nossa mesa redonda, vamos ouvir o Dr. Frank Ressuti, do DR de São Paulo, para ver o que está acontecendo lá no estado de São Paulo, através do DR de São Paulo. Por favor, com você a palavra. Obrigado, Hilmar. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente de algumas das empresas conhecidas que fazem parte da evolução dos contratos de conserva do DR. Eu vi aqui o Dr. André, o Dr. Cláudio, a doutora Michele,
todos eles que contribuíram com as experiências para fazer essa evolução acontecer no DR de São Paulo, com esses contratos de conserva. A diretoria também do DR que está presente aqui, o Dr. Eloy, o Dr. Sérgio e o Dr. Moreira, que são os diretores da parte de conservação, e o nosso diretor de operações aqui, que é o próprio Dr. Eloy. Mas é importante que vocês saibam que o DR, vocês podem ter visto agora a comemoração aí do DAER de 85 anos, o DR de São Paulo tem 88 anos. Por conta disso, o nosso corpo técnico também é antigo, assim como o próprio órgão. E nós tivemos uma certa resistência em relação à inovação tecnológica, como alguns de vocês devem ter tido nos DRs do país, como eu conversei com alguns de vocês, mas nós conseguimos vencer essas barreiras e implantar essas novas tecnologias. Aqui um primeiro sumário. É interessante que vocês conheçam como que funciona o DR de São Paulo no sentido de acompanhamento dos contratos da conserva. Que aí, com esse conhecimento básico, assim como que funciona o DR, chega-se na conclusão de como que vai fazer a conservação e acompanhamento dos contratos de conserva. Depois, é bom também falar da parte chata nossa, que são os relatórios de acompanhamento do Tribunal de Contas, que foi o patinho feio nosso, que começou a, de fato, mostrar a necessidade de acompanhamento desses contratos. Depois, o sistema do SAC em si, né, que é da própria conserva, que é a base dessa apresentação, e, por fim, os novos contratos. Então, como eu disse anteriormente, o DR de São Paulo fez esse aniversário recentemente agora, 88 anos de idade, e ele é subordinado à Secretaria de Logística e Transportes do Governo do Estado. Possui 4 diretorias, as quais os contratos de conservação são administrados pelas diretorias regionais, que são atrelados à diretoria de operações, distinto de alguns DRs do país, o qual tem a diretoria de obras e a diretoria de manutenção. No caso do DR de São Paulo, a diretoria de operações é a que coordena os contratos da parte de conserva, junto com a coordenação da parte de obras. Aqui é um pequeno organograma mostrando como funciona o DR de São Paulo, e vocês podem ver que a diretoria de operações são ligadas em 14 diretorias regionais. Cada uma dessas diretorias regionais possui os seus contratos de conserva. No mapa do Estado, vocês podem ver que essas cores representam cada diretoria regional. Então, por exemplo, a mancha DR10 é a diretoria da capital, São Paulo. E cada um desses pontos em azul mais escuros é uma residência de conservação. O DR possui 57 residências de conservação, ou seja, para ter uma forma mais ágil e eficaz de acompanhamento dos contratos, eles são subdivididos. Então, dentro, por exemplo, da diretoria de São Paulo, são 4 residências de conserva, ou sejam, 4 contratos de conservação, cada um com a sua malha individual. Essa hoje é atualmente a nossa malha rodoviária, 13 mil quilômetros, 9 mil concedidos e o total administrado pelo Estado, 22 mil quilômetros. Como vocês podem ver, é uma malha muito extensa e pela quantidade de contratos, hoje atualmente com o DR está com uma gama de obras muito alta, vocês têm que ter um acompanhamento muito efetivo em si, dentro desses contratos e do que está acontecendo em si nas malhas. Na sequência, nós vamos mostrar um vídeo mostrando como que hoje se encontra o acompanhamento desses contratos em relação às melhorias e às obras que estão sendo feitas pelo Departamento de Estradas.
passar agora para a parte do Tribunal de Contas. Ô, Vânia, não esqueci de você não, hein? Obrigado pela presença aqui. Passar agora pela parte do Tribunal de Contas. Os contratos do DR de conservação são feitos a cada 5 anos, contratos contínuos com base na Lei 8666. Na última contratação, neste período que vocês estão vendo no slide, o Tribunal de Contas ele reviu todos os contratos e analisou todos os dados dos quais foram feitos na última contratação. O que o Tribunal de Contas acabou constatando dentro desses últimos contratos do DR? Algumas inconsistências nos dados e naquilo que eles perceberam em relação ao campo e o material que foi encaminhado para eles, das contratadas e das próprias diretorias regionais. Uma coisa que eles bateram muito em relação ao DR foi que o DR, pela malha que ele tem, não possui um levantamento efetivo dos elementos dos geradores da conserva, um levantamento da malha dos contratos. O que vocês de fato estão conservando? Como é feita a administração? Como é feita a contratação? Isso foi algo que o Tribunal de Contas bateu muito em cima do DR. Vocês podem ver aqui, ó, nos exemplos que ele fala que o DR, eu frisei em amarelo para vocês verem, que o DR não possui uma forma sistemática de mapeamento dos itens. O DR não adota procedimentos padronizados, não há critérios bem definidos, não são apresentados de maneira insatisfatória. Isso foi a base que nós tivemos para fazer esses novos contratos, porque o Tribunal de Contas detectou problemas nos nossos contratos de conservação, a forma como o DR estava analisando eles, e por conta disso foi um dos catalisadores que a gente acabou dotando para poder fazer esses novos tipos de contratação. Aqui, ó, é um exemplo do que o Tribunal de Contas falou. Olha, do que vocês apresentaram, tem algo que dá para ser aproveitado nos novos contratos, quando vocês forem fazer novas contratações. Então, o mínimo de exigência que o tribunal exige é o local, o serviço que vocês estão executando e a quantidade que está sendo medida. Um exemplo de um relatório que o Tribunal de Contas olhou. Nenhuma das informações das quais eles falaram anteriormente que deveria ter, possui nesses relatórios. Não há local, tem quantitativos. Aonde foram feitos esses quantitativos? São perguntas que eles nos fizeram. Aqui é uma situação na qual eles demonstram. Você fez um levantamento, você localizou um reparo, tem o local, tem o quantitativo e como que era a situação antes e posterior. Aqui vocês podem ver claramente que o Tribunal de Contas detectou um serviço de tapa-buraco. Vocês podem ver nessa figura que claramente isso não é um tapa-buraco. Inconsistências nos materiais, a quantidade de contratos muito elevada, aquilo que eu falei, um serviço sendo executado com equipes, vamos dizer assim, desatualizadas das informações. Foi, infelizmente, passado para o tribunal e o resultado foi esse. E totalmente inconsistentes os dados. Mais uma. Isso também, claramente, não é um reparo. Aqui, não sei se vocês podem observar, mas essas fotos aqui, ó, são idênticas, em datas distintas. E aí, esse serviço foi de fato feito? Foram perguntas que o tribunal nos fez. Novamente. Fotos idênticas, datas distintas. Com base nisso, o tribunal fez sugestões da adoção de novos procedimentos. Falou, DR, eu vi, analisei todo esse material que você nos forneceu e agora vocês precisam colocar a CARS em ordem. Então, é o que ele fala nesse relatório. Atualizar o inventário rodoviário. Então, nós fizemos isso. O DR fez uma contratação onde foi feito todo um levantamento cadastral da malha rodoviária. Primeira recomendação do Tribunal de Contas, às quais nós atendemos. Inspeção e monitoramento do estado das rodovias. Execução das diretrizes, regramentos mais detalhados, informações, quantitativos, a parte toda que o tribunal fez o relatório deles, nós pegamos isso como um aprendizado e adotamos para as novas contratações. O DR, em 1987, fez uma viagem para o Arizona, a qual tem até um engenheiro presente aqui hoje, que é o Dr. Moreira, e com base nessa viagem, mais o conhecimento adquirido junto às rodovias naquele momento, fizeram o primeiro manual do SAC, de 87.
Esse manual foi a base da parte de conservação utilizada no Brasil, o qual este manual ainda hoje é utilizado nos manuais do DENIT como a parte de manutenção. Ele trata da parte de conserva, administração em si, mas é algo, se você leva em consideração para os dias de hoje, muito desatualizado. Tanto que foi feita uma pequena revisão em 1995, que é esse manual em amarelo, e agora nós estamos fazendo uma nova atualização desse manual. Com toda aquela base que nós tivemos do Tribunal de Contas, mais o próprio manual do SAC que estava desatualizado, na época, em 2019, fizemos uma contratação com o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e conversamos com o banco e falamos para eles da seguinte forma: precisamos atualizar os nossos sistemas, todos eles estão desatualizados, temos que fazer uma limpeza aqui na casa. E aí nós fizemos um acordo com o banco, fizemos a contratação desses 4 sistemas, atualização de alguns, implantação de outros, mas a base principal foi fazer o quê? O levantamento de campo. Sem um levantamento de campo, nós não tínhamos condições técnicas de fazer acompanhamento dos contratos. Então, um desses sistemas que foi feita a atualização foi o do SAC. Como eu disse, era um sistema muito antigo, e era um manual lá de 87, com uma pequena atualização feita em 95. Ele precisava passar por novas atualizações, ver como que eram as características hoje de acompanhamento de contratos. E hoje, por meio desses contratos com o BID, nós estamos realizando a atualização do manual do SAC e também a implantação do sistema SAC, que é o do novo contrato de gerenciamento das obras e das conservas do DR. Esse manual, ele ainda está em revisão, tanto que eu trouxe alguns exemplos, que eu vou até passar depois para o Dr. Ilmar, para passar para vocês. É bom que os outros DR, principalmente agora que eu fiquei impressionado com o sistema lá de Goiás, forneçam também informações para que nós complementamos o nosso modelo, para que esteja uma integração entre os DRs, que a gente melhore o serviço. Então, é importante que vocês leiam esse manual, como ele ainda está em atualização, para que quando nós formos fazer a publicação oficial, ele esteja apto para aquele momento, com uma base técnica vista por todos os técnicos do país. Antigamente, em 87, foi feito um organograma de acompanhamento dos contratos e de como que funcionava a parte de conservação. Nós reformulamos isso com base de toda a diretriz que a gente tinha de acompanhamento de a gama de contratos do DR e mudamos toda a sistemática de como se inicia a contratação, do início, a base que seria um levantamento de campo, a formalização dos contratos e, posteriormente, o acompanhamento deles. Então, este fluxograma mostra do início, onde vocês podem ver ali, que é o acompanhamento dos contratos do SAC, que você vai começar com a diretriz em relação a dimensionamento, acompanhamento no campo, e depois a finalização, que é a contratação. Vocês podem ver isso depois nos próprios manuais, a gente vai fazer a divulgação deles, ou do próprio slide. Mas o importante é que agora o DR, com base nessas novas características e também acompanhamento de contratos de concessões rodoviárias, nós colocamos essa parte de performance nos contratos, que são as avaliações de desempenho. Nós não tínhamos isso antes nos contratos de conservação. Eles eram contratos simplesmente de execução. Execução e acompanhamento por parte das fiscalizações das diretorias regionais. Mas hoje, com essa inovação tecnológica, a gente acabou implementando essa parte de desempenho, acompanhamento efetivo dos contratos com performance e multas e aplicações de penalidades para as construtoras. O DR de São Paulo, já na época, uns 40 anos atrás ou mais, fazia toda a administração dos contratos direta. Era o próprio DR que tinha um corpo técnico e executava todo esse acompanhamento dos contratos e a manutenção deles pelo próprio corpo técnico existente. Só que o tempo foi passando, o DR não foi se atualizando, não foi fazendo concursos e a gente acabou tendo que tomar alguma decisão. E qual foi? Terceirizar os contratos. Então, acabamos terceirizando os contratos gradativamente, sendo que hoje todos eles são atualizados. Dentro daquilo que eu havia mencionado anteriormente, quando foi feita aquela contratação de atualização do sistema da conserva pelo BID, quem acabou ganhando o contrato, efetivamente, foi a ECR. A ECR, ela pegou todo o know-how que ela tinha de acompanhamento de contratos da parte de conserva pelas concessionárias e, junto com o nosso corpo técnico, acabou desenvolvendo um SAC mais efetivo com as novas padronizações de acompanhamento pela parte de performance e desempenho. Então, hoje, como que funcionam os contratos do DR?
Como eu disse anteriormente, o DR possui 57 residências de conservação. Essas residências foram redistribuídas. A primeira coisa que nós fizemos, por que isso? Ocorreram concessões rodoviárias nesse meio tempo. Por conta dessas concessões rodoviárias, a malha foi redimensionada e ela diminuiu de tamanho. Pelo fato de ela ter diminuído de tamanho, nós tivemos que diminuir a quantidade de contratos. Então, eles passaram a ter 51 contratos de conserva. Essa foi a nossa primeira etapa. Após isso, nós a liberdade de fazer contratações agora de supervisoras técnicas. Primeira etapa da contratação das supervisoras foi pelo fato de que as nossas residências de conservação possuem equipes bem antigas, não tem corpo técnico suficiente para poder fazer o acompanhamento da gama de contratos que o DR tem. Então, essas supervisoras estão fazendo o acompanhamento em conjunto com cada uma dessas residências de conservação e com as diretorias regionais para fazer uma aplicação mais efetiva da questão da performance e do desempenho. Inicialmente, quando nós começamos esses contratos, que foram recentes agora, nós estamos atualmente no 10º mês dessa nova modalidade, nós colocamos um pouco a casa em ordem no sentido de que todo mundo já estava com uma base antiga, fixa. Eu não quero mudar, não quero algo novo, não quero fazer mudanças. Tivemos uma resistência muito alta. Então, nós demos 3 meses para todas as construtoras que ganharam esses 51 contratos, mais o próprio corpo técnico do DR se adaptar. Então, 3 meses eles tiveram que colocar as suas casas em ordens. A gente deu 3 meses para adaptação. E no 4º mês começou efetivamente a começar a parte dos contratos com performance e avaliação de desempenho. Uma das características que nós colocamos nos editais de contratação dos novos contratos, bem como no manual do SAC, foi essa listagem, esse quadro de acompanhamento. Então, vocês podem notar aqui, por exemplo, que se eu tiver numa pista de rolamento um buraco, ele vai equivaler a 15%. O que significa isso? Eu tenho uma medição. A medição, por exemplo, do cronograma da conservação é de R$100 mil. Se a supervisora detectar um buraco naquela via, dentro da programação que foi feita entre os fiscais do DR e as supervisoras, ele vai ser penalizado na medição dele em 15%, ou seja, ele vai perder R$15 mil a partir do momento que ele não fizer o conserto. E ele tem o prazo de atendimento disso, que é o prazo das medições dos contratos. Se não forem atendidos, há penalidades. Então, dá para ver que teve uma grande resistência no acompanhamento desses contratos e aplicação dessa performance nos primeiros meses. E cada um desses pesos foram balizados com cada diretriz que tem dentro da via. Então, tem a parte de drenagem, faixa de domínio, a pista de rolamento. O nosso conceito do DR seria buraco zero. Não há buraco nas vias. É claro que isso é impossível de acontecer no Estado, acho que parte dos DRs também de vocês isso é totalmente impossível, mas nós caminhamos para isso. No conceito de buraco zero é o quê? Nós temos que ter traficabilidade, o usuário tem que se sentir confortável na via. Nós não podemos deixar um mar de buracos ou outros problemas na via que atrapalhem o usuário. Então, aqui é um pequeno exemplo que eu acabei de comentar em relação até buraco. Aqui é um pequeno defeito que foi constatado e depois foi corrigido. A supervisora, o que ela faz? Ela vai até o campo, verifica aquele local, comunica a doutora e o fiscal do DR e ele tem o prazo de atendimento. Se ele atendeu, aparece como corrigido, não é aplicada nenhuma penalidade. Mas também tem o inverso. Foi no local. Aqui vocês podem ver que tem um histórico. Foi verificado 2 vezes. Foi feito notificações 2 vezes. Não foi consertado, automaticamente é penalizado. Aqui é um exemplo, vocês podem ver que o próprio sistema do SAC, ele acaba com o input das informações de cada local que é vistoriado, com aquela tabela do quadro em relação às performances, as porcentagens, ele já solta qual é o valor em si da performance, do desempenho em si, do que vai ser pago no contrato. Aqui nesse caso, vocês podem ver que foi performado em 93%. O fator de pagamento é 93,92. O que isso significa? A minha medição que eu tinha programada era de R$488 mil. Ia fazer o pagamento de R$488 mil à construtora. Só que a supervisora foi no campo, fez a vistoria, fez as comunicações e detectou que há penalidades a serem cumpridas. Ou seja, tudo isso teve um peso em relação ao PD1, PD2, PD3, ou seja, buracos, faixa de domínio, drenagem, tudo isso foi detectado pela supervisora, colocado no sistema, o sistema automaticamente calcula e aplica a penalidade. Então, a diferença disso
ela é aplicada no contrato e a empresa só vai receber R$ 458 mil nesse exemplo. Aqui o que é importante também para ter um vínculo maior de confiança entre a contratada e a própria fiscalização. Tem 2 assinaturas nesse atesto, a gente chama de atesto. O que significa essas 2 assinaturas? É a supervisora do contrato assina, atestando que aquele serviço foi de fato executado, e o fiscal da contratada da manutenção. São 2 vínculos diferentes. O contrato de manutenção e conservação fica na diretoria regional. E o contrato de supervisão, ele fica na sede do DR, em São Paulo. Ele não é atrelado ao pessoal da parte das regionais. Então, você tem um pessoal na sede, que não tem ligação nenhuma com as regionais, as quais estão com os contratos das construtoras, e nós com as supervisoras na sede. Automaticamente a supervisora vai no campo, verifica se aquele serviço foi executado com uma programação apresentada pela construtora, detectou esse problema, todos concordaram, assina-se e efetiva-se a medição. Aqui, o próprio SAC também faz um acompanhamento de como está a programação em relação aos cronogramas. Nesse caso, está em vermelho. O que significa? A construtora não está conseguindo atingir o cronograma inicial. 12 meses, ela fez uma programação aqui em azul, só que já a partir do 2º mês começou a medir a menos. O que significa? Está tendo performance. A empresa não está atendendo as diretrizes, está tomando penalidades. Tem um ponto importante que eu pulei, que é a questão da penalidade extrema que o DR aplica. Naquele caso, exemplificando, que deu aquela diferença dos 488 mil para os 458 mil, vamos supor que tinha um buraco. Aquele buraco ele estava na via. A construtora foi notificada, não fez o conserto. No mês seguinte, na próxima medição, se a supervisora for no campo e detectar o mesmo buraco, e a construtora, dentro daquele período da medição, não fizer o conserto, ela vai ser penalizada com o quê? Novamente a performance, mas dessa vez ela não vai medir absolutamente nada. Ela vai ser impedida de realizar medições. Só vai ser feita a medição dela a partir do momento que ela fizer o reparo no buraco. Então, é uma penalidade muito bruta. Ele deixa de fazer o faturamento daquele mês, daquele período. E isso já tem acontecido nessas contratadas. Um outro exemplo aqui, a construtora está verde. Está simplesmente seguindo 100% do contrato. Não há performance e se há, dentro do período da medição, ela faz a parte do conserto e a manutenção continua. Dentro do próprio sistema do SAC, nós tivemos também que fazer um controle efetivo em relação àquilo que estava sendo feito. Então, vocês podem ver aqui na imagem, que eu tenho a primeira linha demonstrando qual foi o local. Nesse caso, deixa eu chegar mais perto que eu não estou enxergando. Na SP81, no quilômetro X, no sentido Y, foi detectado um defeito e foi feita uma notificação, numa data específica. Na sequência está escrito data de atendimento, está em branco, porque está pendente. E eu tenho as 2 fotos comparando, que o serviço não foi feito. Então, ainda está pendente de ele ir lá no campo, realizar o conserto que for necessário para poder virar verde. Ou seja, que ele atendeu o serviço e não foi performado. Isso daqui é um modelo de notificação. Vocês podem ver que está ali, notificação atendida. Ou seja, a empresa foi notificada, detectou que tinha um problema de roçada, ele fez a limpeza, desobstruiu a drenagem, foi detectado o serviço que foi conferido pela supervisora, vai ser feito o pagamento. Na sequência, vocês podem ver que o serviço não foi atendido. Foi feita a notificação, notificou-se novamente, a empresa não se manifestou, não executou, performou. Nesse caso, 5% de performance. Aqui vamos falar um pouco mais a parte do manual. Como eu falei anteriormente, o manual do SAC ele foi desenvolvido já há muitos anos atrás, desde 87. Ele precisava passar por melhorias imediatas. Os contratos eram mal administrados, o sistema estava muito arcaico e precisava ser modificado. Precisamos levar aquela bronca do Tribunal de Contas para tomar alguma atitude daquilo que precisava ser feito. Então, esse manual, que vocês depois vão ter um acesso, ele demonstra esse novo acompanhamento dos contratos. E é interessante que nós também fizemos algumas melhorias, que a gente acompanha outros tipos de manuais de manutenção, como a parte de sinalização. Nós não encontramos nenhum manual de conserva, manutenção, que tenha no Brasil, pelo menos que nós não tínhamos acesso até o momento, que tenha um capítulo específico sobre a parte de sinalização. Tem manuais de sinalização, mas não para a parte da conserva da sinalização.
Outro ponto também importante que nós colocamos foi a questão das obras de arte. Os manuais também não têm especificamente detalhados como tem que fazer a parte da manutenção das obras de arte dentro da malha de um determinado estado. E fomos fazendo essas melhorias nos contratos, cada uma delas com base nessa nova atualização, tanto dentro do SAC como dentro do manual. Tudo isso que foi mostrado anteriormente, ele está integrado dentro do SAC, que é o Sistema de Administração. Na sequência vocês vão ver que eu vou mostrar um vídeo, ele é um pouco curto e rápido ao mesmo tempo, demonstrando como funciona o SAC em si em funcionamento, desde a origem da detecção de um serviço que vai ser performado até a conclusão dele. Também utilizamos um sistema parecido com o do GoInfra, que é a utilização também de tablets, onde as construtoras, também junto com as supervisoras, vai até campo, por meio do tablet, fazem a fotografia daquele problema e automaticamente ele já é imputado dentro do sistema. Eles geram os relatórios, que vão, no caso, depois dar os subsídios para os fiscais tomarem a decisão da performance ou não em relação ao atendimento. Pode dar o play, por favor.
O que é importante com esses contratos que o DR de São Paulo conseguiu atender, principalmente aquilo que o Tribunal de Contas estava exigindo de nós, era o principal em si do sistema, que seria a parte de padronização dos dados. Isso foi algo mais importante, porque cada um dos contratos antigamente tinha uma padronização distinta, cada um fazia do seu jeito. Então, agora, com a sistematização, controle efetivo, tudo é igual. Então, não tem distinção. A única distinção que vai ter são os contratos em si. Eu tenho construtoras distintas e acompanhamento por supervisoras diferentes ou fiscais. Mas o relatório em si, ele é padronizado hoje em dia. Nós conseguimos fazer um acompanhamento efetivo, detectar problemas e vamos evoluindo, né, com o caso. E estamos abertos, né, o DR de São Paulo, a críticas, né, que é importante ter críticas, porque a gente sabe que estamos errando em alguma coisa e precisamos melhorar. A questão é sempre estar melhorando, se atualizando. E acompanhamento e diversificação, né, integração com todos os DRs. É isso. Muito obrigado a todos. Muito bom, hein? Show. Apresentação sua, doutor Frank. Gostei muito. Alto padrão, assim, alto nível de detalhes, né? E nós se conhecendo tanto as rodovias de São Paulo, imagina a importância disso num processo de gestão, né? Da administração desse patrimônio super valioso de São Paulo. Muito bem. Aqui já temos, por favor, o QR Code aí para as perguntas, mas já temos perguntas aqui. Momentinho. Já temos pergunta aqui para a doutora Alessandra. Eu gostaria de saber se os dados do programa FOR vão ser ou estão disponibilizados no CIEG de forma tempestiva, e se não, teria previsão para essa integração? Essa é uma pergunta que ele completa aqui. Outra pergunta dentro do mesmo contexto: a metodologia da Goinfra se utiliza de filmagens para cadastramento em escritório ou todos os cadastros são feitos em campo? Por favor. Bom, a primeira parte da pergunta, não há ainda nenhuma previsão para essa integração entre os dois sistemas. E em relação à filmagem, o FOR trabalha com cadastro exclusivamente em campo. Nós temos uma outra vertente lá na Goinfra de filmagem, mas para fins de LVC, que idealmente é feita uma vez por ano. Aí é obrigatoriamente por meio de filmagem. Nós temos um outro software que absorve essas informações e que a gente está usando no contrato do nosso sistema de gestão de pavimentos. Então, nós temos, sim, a filmagem de toda a malha, mas com foco no SGP, não para o FOR. Muito bem. Para o Dr. Frank, aqui, como se procedeu o processo de treinamento e aculturamento do seu corpo técnico, né, na implementação desse sistema lá no DR de São Paulo? Foi muito difícil, porque nós tivemos que fazer um treinamento com todas as diretorias regionais. Então, inicialmente, o que foi feito? Essa mesma apresentação nós levamos lá para a sede em São Paulo, chamamos todos os fiscais dos contratos de conservação das diretorias regionais e fizemos uma avaliação com eles inicial. Olha, esses são os novos contratos, é assim que agora vai funcionar. Temos agora o acompanhamento das supervisoras e tivemos resistência de ambos os lados. Mas o conceito inicial foi aqueles 3 meses. Os 3 meses foi o início para poder ver como que iam se comportar tanto as supervisoras, que simplesmente não conheciam nada dos contratos, de como que funcionava, uma alta metodologia utilizada pelo DR, e pela fiscalização do DR, que já vinha fazendo acompanhamento há mais de 30 anos de uma mesma sistematização. Então, você mudou a cultura. E hoje nós estamos no 10º mês de acompanhamento desses contratos e é sucesso, praticamente, porque todo mundo se adaptou, teve um período de degustação, né, para eles verem como é que funcionava. Foi feito um treinamento também da questão do próprio SAC, né, pelas próprias diretorias regionais, os técnicos específicos, além também de acompanhamento dos contratos pelas supervisoras, que também teve que serem treinadas, e efetivação, né, dos serviços, acompanhamento do campo em si, mas é algo que deu certo. Controle efetivo e também um acompanhamento de fato mesmo pelas próprias diretorias regionais, que agora já sabem como é que funciona o sistema,
E continua, né? Eles vão evoluindo a cada dia. Sempre surgem novos questionamentos, mas as diretorias regionais, que são os fiscais, eles conseguiram se adaptar a essa nova metodologia. Muito bem. O diretor-geral do DR de Minas Gerais, doutor Matheus, que aqui está presente com a equipe de Minas. Pessoal, Minas trouxe 30 engenheiros. 30. Os irmãos mineiros aí, parabéns. A pergunta, doutor Matheus, é a seguinte, para você, Frank. A recuperação funcional ou estrutural dos pavimentos é feita pela mesma empresa da conservação? Se não, e a supervisora é a mesma também? Vamos lá. Recuperação funcional para nós do DR de São Paulo é uma metodologia que nós utilizamos em estradas vicinais. Nós temos uma norma específica, uma EC, Instrução Complementar, que balizou como serão feitas as contratações de estradas vicinais. O nome é recuperação funcional. É feita uma licitação, padrão 8666, com vários lotes, e a partir do momento que ganha uma construtora, ela vai fazer o serviço. As empresas que estão executando obras hoje no DR, elas podem ser as mesmas, não necessariamente não são as mesmas, estão executando obras e conserva, mas não há como, isso tem cláusulas contratuais que não tem como uma mesma empresa fazer os dois tipos de serviço, e mesmo a fiscalização, não tem como uma supervisora da parte de conserva ser a mesma supervisora da parte de obras, são serviços distintos. Não sei se eu respondi a pergunta do Matheus. Ok. Sim, Matheus. Joia. Pergunta do colega de São Paulo aqui, para a doutora Alessandra. Após levantamento das obras de arte especiais, haverá um programa contínuo de conservação das pontes e viadutos? Há normas vigentes para a conservação? Bom, isso é um dos maiores desafios nossos lá na DPL, né, na Diretoria de Planejamento. O Dr. Hilmar, meu diretor, e ele sabe quanto esse assunto é precioso para nós, né? Nós temos, sim, já iniciado um processo para recuperação, incluindo manutenções, reforços, etc., de pontes de concreto. Esse é um programa que foi instituído. O outro programa é mais voltado para as pontes de madeira, onde estão sendo promovidas as substituições sistemáticas dessas pontes de madeira por pontes de elementos pré-fabricados. Então, nós temos essas vertentes e a gente espera muito que isso seja aprofundado, né, no decorrer aí dos próximos anos, para que a gente tenha essa manutenção contínua, como foi colocado. Inclusive, nós desenvolvemos internamente um método de inspeção visual para essas obras de arte, tanto de concreto, quanto de madeira, quanto obras mistas. A metodologia, simplificadamente explicando aqui, ela dá uma nota que a gente chama de grau de dano, e a partir desse grau de dano a gente associa ao tipo de intervenção que tem que ser feita e ao tempo da intervenção. Por exemplo, um grau de dano sofrível, a gente tem que fazer uma intervenção imediata. Um grau de dano alto, a gente tem que fazer uma intervenção até 6 meses. Um grau de dano baixo, a gente pode fazer uma manutenção preventiva ao longo da vida útil e com reavaliações periódicas. A gente tem esse levantamento já feito em grande parte das pontes e esses relatórios é que estão embasando os grupos de pontes que estão sendo encaminhados dentro desse processo de recuperação. Então, nós já temos isso sim com o Dr. Hilmar à frente, esse programa, e a gente espera muito que ele seja perene dentro da agência. O diretor-geral do DR do Distrito Federal, Dr. Fauzi, por favor, uma pergunta aí. Pode ficar de pé, Dr. Fauzi, se possível. Só apertar aí o botãozinho. Aqui. Aqui, doutor Fauzi. Boa tarde, pessoal. Fauzi, estou como presidente do DR há alguns anos e muito feliz, viu, doutor Hilmar, da gente poder estar aqui integrando
né, mostrando as dificuldades e as soluções em cada estado. E aqui parabenizo o DR São Paulo e a Goinfra, 2 belos exemplos de que a gente, na briga do gato e rato, que sempre foi entre os órgãos de fiscalizadores com os órgãos executores, né, sempre correndo atrás do rabo, a gente está conseguindo vencer. E a gente está conseguindo vencer com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de criação de sistemas como esses, que com a ajuda da iniciativa privada, com a ajuda de servidores e a nossa capacidade também de cada estado, né, com seus servidores, de poder estar realizando isso. Não tenho pergunta, queria parabenizar e queria agradecer à BDR e parabenizar nosso presidente Ilmar por estar disponibilizando para a gente essas informações. E como sugestão, presidente Ilmar, e obviamente eu como diretor de planejamento da BDR, que faço parte, da gente poder estar concentrando talvez na própria BDR, está aqui o doutor Maurício, o doutor Rui, como secretários da BDR, essas informações, esses sistemas que vão sendo aprovados, vamos dizer assim, nos estados, para que todo o nosso país possa um dia, quem sabe no futuro, estar integrado e com situações já chanceladas, como é o caso de São Paulo, que o nosso querido amigo citou hoje, já passa por um crivo de um TC, de um Tribunal de Contas do Estado, no Goiás é a mesma coisa, e a gente possa estar usando pareceres desses diversos estados já aprovados para outros que infelizmente ainda não chegou nesse nível de aprovação. Eu cito aqui Brasília, Rio-Mar, não quero me estender, 1 minuto, nós estamos com um programa lá de manutenção de vias, tem 1 ano que está em análise no Tribunal de Contas. Isso, pessoal, é atraso do país, isso é atraso de vida para quem está lutando para poder fazer o bem pelo nosso país. Então, da mesma forma que nós estamos aqui se atualizando, trocando ideias e criando novos sistemas para poder estar dando transparência, estar dando eficiência no nosso trabalho, os órgãos fiscalizadores, da mesma forma, têm que acompanhar e se unificar para que as coisas aconteçam. Então, eu gostaria de dar essa sugestão que através da nossa BDR, que é o nosso órgão maior e representando todo o país, possamos estar juntando esses pareceres já aprovados em alguns estados que talvez andaram um pouco mais rápido, para que a gente possa transformar isso em país, obviamente assim como os sistemas, e isso a gente consegue já se integrar bem através da própria BDR, para estar copiando, e o que é bom a gente tem que copiar, obviamente, sistemas que funcionam, assim como a gente no DRDF temos também, né, Maurício, vários sistemas também a serem mostrados e a serem copiados. Então era isso, era um comentário só, desculpa se me alonguei aí. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Fauza. Essa participação dos tribunais de contas do Estado e da União, dentro do ENACOR, RAPV, sempre nós os convidamos, né? Porque, de fato, o doutor Fauza tem razão, que é uma necessidade de uma integração maior entre os órgãos de fiscalização com os órgãos executores, né? Então, o tribunal, inclusive aqui hoje, o doutor Faustino, do DAIR, até me apresentou 2 colegas, eu não sei se eles estão aqui, do Tribunal de Contas do Estado, que estão aqui participando, acho que tem até mais outros colegas engenheiros e engenheiras. Fundamental esta participação para que a gente possa, inclusive, trocar ideias e cada vez mais aumentar a confiança entre o Executivo e os órgãos de fiscalização. Uma pergunta aqui do Danilo, aqui para o Dr. Frank. No caso das contratações de conservação antigas, né, pode citar mais exemplos práticos dos problemas decorrentes do pagamento tradicional por serviços executados? É importante que nos contratos antigos, o DR antigamente, aí uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, nascia, vamos dizer assim, o problema nascia na própria modalidade do edital, a construção do edital. Ou seja, nos editais antigos, o edital, assim, um jargão popular, era solto. Então, um dos problemas que nós tínhamos, empresas acabavam ganhando diversos contratos. Então, a diretoria lá de São Paulo, que eu citei, uma empresa ganhava os 4 contratos.
os 4, uma empresa ganhava. Então, era a empresa X que administrava 4 contratos. Era difícil para o DR depois controlar essas informações, porque a empresa ficava alegando: eu estou usando a minha equipe nessa residência de conservação, que vou deslocar para outra, sempre querendo ver custos e operacionais ganhos para a própria empresa em si. Isso foi consertado. Por quê? Nos editais agora atuais, este novo, que nós estamos agora no 10º mês, tem uma cláusula no edital que, inclusive, foi aprovada pelo Tribunal de Contas, que é a contratação por lote. Ou seja, a empresa que ganhou um lote não pode mais ganhar nenhum. E isso daí foi para nós assim mágico, porque ajudou demais. Você tem uma empresa por residência de conservação, você tem uma empresa contratada para cada contrato específico. Não tem mais uma empresa com 40 contratos. Tinha casos, no último contrato de conserva, uma empresa ganhou 17 contratos. Então, a empresa, o que ela vai ver? Benefício para ela em relação a custos. Nesse caso, não. Conseguimos também, com essa modalidade de travar, uma empresa ganha, o máximo de descontos que nós tivemos neste edital foi 5%. Então, a empresa não tem o que reclamar. E tem a questão da performance. Então, em relação à pergunta que foi feita, de como que era feita a questão de pagamentos, execução dos contratos, tudo nasceu com base no edital. Então, a sistemática era aquela: serviço executado, serviço pago. Não tinha acompanhamento de fiscalização suficiente. Tinha reclamações, equipe do DR em si, muito arcaica. Então, precisava mudar isso. Serviço executado, serviço pago, mas você no campo não era bem o serviço que estava sendo executado com conformidade com as normas. Então, a questão do lote único por cada, um lote único para cada empresa, melhorou muito o acompanhamento dos contratos. Isso para nós assim foi uma vitória, principalmente no Tribunal de Contas, que permitiu que essa modalidade fosse executada. Muito bem, vamos para as 2 últimas perguntas e depois a gente quer passar algumas informações para vocês. A pergunta agora para a doutora Alessandra: no caso do sistema FOR, já houve alguma avaliação dos órgãos de controle quanto a essa nova forma de fiscalização? Sim, já houve. Inclusive, nós usamos como estratégia convidar o corpo técnico do tribunal, que trabalha com a fiscalização da manutenção, para conhecer todo o processo. Eles foram, inclusive, treinados, da mesma forma que os fiscais foram treinados, então, presencialmente conosco, lá na Goinfra, tanto no coletor mobile, quanto no sistema web. Nós fomos a campo com eles, para eles simularem a vistoria, e depois demos senha e usuário a todos eles, para que eles fizessem um acesso com permissão de consulta aos relatórios gerados. Então, aquela desconfiança inicial, vamos dizer assim, ela foi sanada porque eles estavam por dentro de todo o procedimento. E aí, o feedback que eles nos deram é que eles, inclusive, mudaram um pouco a conduta das vistorias. Eles faziam uma análise prévia nas vistorias por meio do sistema e escolhiam uma amostragem dentre aquelas vistorias para fazer a ferição em campo. Então, eles utilizavam o FOR, dessa forma, para validar, então, o trabalho deles. Eles disseram que, inclusive, facilitou o trabalho deles, porque eles tinham as vistorias em mãos. Só mais um comentário quanto a isso: um dos membros do tribunal nos questionou, dizendo que via uma fragilidade no sistema, que era a questão do fiscal marcar, por si só, os pontos de não conformidade. Então, assim, para vocês verem que a dúvida deles não era nenhuma questão técnica, eles estavam, na verdade, desconfiados da idoneidade do fiscal. O que eu respondi a eles é que isso a gente não tem como controlar, Se o fiscal quiser agir de má fé, independente do método, ele vai agir de má fé. Mas eu estou apontando esse comentário porque de tudo que ele poderia ter questionado, ele questionou isso. Então, isso nos mostrou, na época, que eles não tinham muitas questões técnicas para reclamar em relação ao procedimento, à transparência do procedimento. Então, isso, na verdade, foi uma constatação feliz para a gente na época. Muito bem. Vamos, então, para a última pergunta para o Dr. Frank Der, de São Paulo. Caso não se atendam os parâmetros de desempenho, há penalidade?
Caso o desempenho esteja acima do esperado ou o cronograma adiantado, há algum tipo de bonificação, como ocorre em outros países, como a prorrogação de contratos? A primeira pergunta, não. Em relação à penalidade, ela é feita dentro do acompanhamento com as supervisoras. Então, a supervisora foi lá, detectou que tem um defeito no pavimento, um defeito na roçada, um defeito na parte de limpeza de sinalização, por exemplo, ela é notificada. Se ela não atende num determinado período, ela vai ser penalizada. A penalidade é proporcional à questão do desempenho de acordo com o quadro que eu havia mostrado na apresentação. Então, sim, as empresas são penalizadas. É importante que tudo isso é com base na programação dos serviços. Tudo é programação. Então, entrou um próximo mês, as empresas construtoras se reúnem com os fiscais, as supervisoras e programam aquilo que vai ser executado. Tem excepcionalidades? Tem. Por um período de chuva que ocorreu, que não foi constatado naquela programação, tem que fazer uma limpeza, uma erosão que surgiu, de fazer um retaludamento. São coisas específicas, mas a programação, em sua integridade, é cumprida. Cumprida entre partes, né? Porque se for detectado que a programação não está sendo cumprida com a performance, vai ser aplicada a penalidade na empresa. E depois, posteriormente, se permanecer aquele problema, ela vai ser notificada e não vai receber o pagamento integral da medição. E em relação à parte de aumento, em relação à produção do cronograma, o DR permite que a empresa faça medições acima do cronograma, desde que ela não atinja a totalidade do contrato. E não há nenhuma bonificação como é feito no exterior. Se a empresa executou aquele serviço além do cronograma, ela é feita o pagamento, apenas o pagamento. Mas é difícil a empresa medir além do cronograma, porque os serviços que ela já faz a programação já são vinculados no SAC. Então, quando todo mundo se reúne para poder fazer a programação, ele já sabe o valor da medição que ele vai ter. Ou seja, o valor da medição é o valor do cronograma. Então, se ele mediu um pouco a mais, é porque surgiu alguma eventualidade. Aí, essa eventualidade vai ser paga normalmente. Mas não tem uma bonificação em si de um novo contrato, a empresa ganhar um score maior, porque ela atendeu mais do que era planejado. Isso, infelizmente, não existe. E também tem que ter respaldo jurídico para isso, né? Nós não temos nenhum case ou mesmo alguma jurisprudência, no caso do DR de São Paulo, de casos específicos desse. Muito bom, aqui nós teríamos assunto para a noite toda, né? Mas nós temos alguns programas pela frente aí. Mas se alguém também ainda tiver algum questionamento, está aqui a doutora Alessandra da Goinfra, de Goiás, doutor Franklin, doutor Frank, do DR de São Paulo. Muito bem. Então é o seguinte, amigos, eu vou aqui passar uma lembrança para cada um aqui, para o doutor Frank e para a doutora Alessandra aqui. Os certificados, doutor Maurício, por favor, passe o certificado para a doutora Alessandra. O doutor Maurício é o nosso secretário-geral da ABDR em Brasília, que também é um dos diretores do DR do DF. Por favor, aqui para o doutor Frank. Duas coisas importantes aqui. Bom, primeiro... muito bem. Eu também? Obrigado. A joia está aqui. Não sabia dessa não, né? Gente, está tão organizado o evento, né? Vocês estão gostando? Que nível, hein? Pô, os gaúchos aqui deram um show nesse Enacor, viu? Inesquecível, né? Inesquecível. Até o frio foi inesquecível aqui, viu? Nós fizemos 3 vezes o Enacor aqui no Rio Grande do Sul. 2 em Gramado, uma 2009, me parece. Não. 2009, 2003 e depois em 2016. A de 2003 nevou em Gramado. Alguns de vocês estavam lá, né? E o palestrante ficou sozinho no auditório, porque todo mundo saiu para ver a neve, né? Foi engraçado. E assim, o nosso aqui está muito organizado, super organizado, e foi também com a comissão organizadora do DAIA. 1.200 inscritos, já passou 1.200. Inclusive tinha hoje pessoas que vieram para entrar hoje no evento. 26 palestras de altíssimo nível, 6 minicursos com auditórios lotados, 95 trabalhos aprovados e sendo apresentados, uma feira legal, pessoal muito bom que aí está, e com isso nós definimos ontem na Assembleia Geral da BDR, e junto com a BPV, que agora está conosco também, nós decidimos já os 2 próximos anos. Está uma disputa igual a Copa do Mundo, né? Só que aqui o jogo é aberto e transparente. Então, o Paraná entrou forte,
pedindo para que 2023 seja no Paraná, e o Sergipe começou uma disputa forte, mas eles entenderam que o Paraná está mais próximo e eles ficaram para 2024. Então, no ano que vem, o evento nosso vai ser no segundo semestre, nessa época mesmo, agosto, setembro, no estado do Paraná. Em setembro, a gente vai ao Paraná para tomar a decisão, uma série de decisões, entre elas, a qual cidade será Curitiba ou Foz do Iguaçu. E aí eu faço aqui uma pequena pesquisa. Quem é a favor de Curitiba, por favor, levanta a mão. E quem é a favor de Foz? Gente, você estava combinado, hein? Estava combinado. Porque eu estou fazendo essa pesquisa aí, está dando 3-1 em Foz, viu? Para Foz, né? E o DENIT hoje nos ofereceu, o General Santos Filho, ofereceu uma visita, se for em Foz, uma visita técnica na ponte, né? Que está sendo feita lá na divisa com o Paraguai. É o maior vão do Brasil, uma torre de 170 metros de altura, toda estaiada, e além de Itaipu, que está querendo também que a gente vá para fazer aquelas visitas técnicas. E tem um maluco lá em Foz do Iguaçu, maluco e inteligente, porque os malucos são mais inteligentes, né? Montou uma roda gigante, maior do que a de Londres, ao lado da ponte. Está lotada essa roda gigante lá agora, né? E além do mais, tem o Paraguai do lado, né? Por isso que eu acho que vocês estão mais torcendo aqui para que seja Foz. Então a gente vai definir Foz do Iguaçu em setembro. Foz do Iguaçu não, hein? Opa! Nós vamos definir onde que o DR quer fazer o evento, né? E aí, se for o caso, a gente dá uma cutucadinha mais para o oeste lá, né? Amigos, hoje nós temos o jantar. Infelizmente não vai ter vaga para todo mundo. A gente soltou para vender aí, bombou, né? Mas aqui em Bento está cheio de bons restaurantes e bons vinhos aí. Amanhã nós estamos forte. À tarde a gente faz 6 homenagens importantes, que a gente também homenageia os grandes atores da infraestrutura brasileira, né? A gente faz isso todo o evento. E com isso nós damos por encerrado essa mesa redonda. Muito obrigado. E aqui o Dr. Frank também tem alguns manuais de manutenção, de conservação para entregar para quem quiser aí. Muito obrigado. Parabéns a todos. Vamos tirar uma foto aqui em cima? Vamos tirar uma foto aqui? Show.